Na igreja, preocupada, Matilde solicita a santa que proteja Carlos após o beijo que trocaram. O padre pede para conversar com Álvaro, mas ele responde que não tem nada a discutir e solicita que o padre pare de enviar recados. O padre avisa que Álvaro não deve contar com sua ajuda na adoção do bebê, e Álvaro replica que no fundo ele estaria fazendo um grande favor. Adriana devolve o colar com a letra R a Renata e informa que ele já está consertado. Matilde se surpreende quando Carina pergunta se a noiva de Rafael se chama Roberta, e Carina revela que foi Álvaro quem questionou, mas não sabe o motivo. Matilde começa a explicar que no início pensavam que ela se chamava Roberta, e antes que consiga concluir a frase, Lázaro chega e tapa a boca da irmã. Ele sugere que Carina não se envolva em assuntos que não lhe dizem respeito. Regina pede a Gonçalo que esclareça o que está acontecendo entre ele e Antônio. Gonçalo explica que se uniram porque Regina é a prioridade de ambos, já que os dois a amam. Regina ressalta que Antônio sente ciúmes de Gonçalo, e Gonçalo admite que também sente ciúmes de Antônio, pois é com ele que Regina está. Regina lembra que Gonçalo está com a esposa. Ele deixa claro que não ama Josefina, mas se sente preso a ela. Regina confessa que também se encontra em uma situação semelhante. Surpreso, Gonçalo pergunta se Regina também o ama. Inês questiona Antônio sobre o que ele e Gonçalo desejam em relação a Regina, e Antônio afirma que apenas querem protegê-la. Isidro informa Inês que a temperatura de Andrezinho subiu. Inês se desespera, pois sabe que uma febre não controlada pode ser fatal ao filho. Regina se recusa a discutir seus sentimentos com Gonçalo, mas pelo olhar dela, Gonçalo percebe que ela o ama. Jerônimo, Renata, Carlos e Adriana vão ao restaurante comer lagosta, onde também posam para uma foto. Lázaro proíbe Matilde de contar sobre as questões da fazenda para os outros e Matilde prefere ser expulsa a defender Renata, afirmando que mostrará a Jerônimo qual é o lugar daquela mulher. No restaurante, Adriana revela que assim como Jerônimo e Renata, também não irá ao casamento de Roberta e Matias. Ela sabe que Josefina e Roberta estarão insuportáveis e afirma que às vezes Josefina nem parece ser mãe de Renata e que o fato de Roberta não se entender com Renata é culpa de Josefina. Selena conta a Roberta que Constanza estava no velório da mãe de César, organizando a missa como se fosse da família. Roberta comenta que é provável que César busque em Constanza uma mãe substituta. Selena admite que se arrepende de ter pedido a Roberta para apagar as fotos e jura que as enviaria a Honório imediatamente. Roberta mente que apagou as fotos. Matias informa a Roberta que suas testemunhas para o casamento serão Honório e Constanza. Roberta diz que ainda não escolheu suas testemunhas e Selena se oferece para ser uma delas, acreditando que os dois serão muito felizes. Honório convida Constanza para ir ao cinema e depois jantar em algum lugar, mas ela responde que está cansada e sugere que Honório se divirta com o novo computador que ele já deve ter adquirido. Honório responde que não e pergunta a Constanza se há algum problema, e ela retribui a pergunta. Carina conta a Álvaro que, segundo Matilde, inicialmente achavam que a namorada de Rafael se chamava Roberta, mas depois descobriram que era outra mulher, embora Lázaro não tenha permitido que ela revelasse o nome dela. Álvaro inventa para Carina que está buscando essa informação porque Jerônimo deseja realizar a exumação do corpo de Rafael para fazer autópsia e precisa estar preparado para qualquer eventualidade. Jerônimo quer culpá-lo pela morte do irmão. Ezequiel revela a Alzira que Augusto pediu que ele investigasse algumas questões sobre Rafael e ela sugere que ele informe Augusto que ninguém disse nada. Alzira sofre uma vertigem repentina e Ezequiel, animado, sugere que ela pode estar grávida. Enquanto isso, Aurora repousa sobre o peito de Augusto, que a imagina como Renata e deseja estar ao seu lado quando ela descobrir o que Jerônimo está ocultando. Jerônimo convida a Regina para passar alguns dias na fazenda. Ela promete considerar o convite com carinho, admitindo que sente vontade de estar próxima dele e de Renata. Adriana, ao retornar de viagem, comenta que Renata está magoada devido ao casamento de Matias e Roberta. Constanza expressa o desejo de visitar Renata e Adriana sugere que avise com antecedência. Constanza se retira, deixando Adriana abraçada a Honório. No quarto, ela recebe uma mensagem de César, agradecendo o apoio em um momento difícil e ressaltando a importância de tê-la ao seu lado.
Ela se entristece ao recordar a cena em que viu Branca e Honório se beijando. Renata, por sua vez, afirma a Jerônimo que a fazenda é dele e que ele pode convidar quem quiser, inclusive Regina. No entanto, ele sente a necessidade de consultá-la e espera que, se Regina puder vir, Renata a conheça verdadeiramente. Assim que Jerônimo sai, Renata encosta a cabeça na porta apaixonada, enquanto ele faz o mesmo do outro lado. O médico informa que Andrezinho não reage aos antibióticos e que a febre não cede, indicando que o corpo não está conseguindo se estabilizar. Ele explica que, além da medicação, serão necessárias transfusões de sangue. O médico avisa que, se Isidro e Inês entrarem para ver Andrezinho, não poderão sair de lá e ficarão isolados com ele. Assim, ele recomenda que procurem o maior número possível de doadores de sangue. Cantu visita Gonçalo na empresa e expressa satisfação por ele e Antônio terem unido forças para proteger Regina. Ele compartilha suas suspeitas de que Josi mudou de identidade e Gonçalo se oferece para ajudar na busca. Cantu observa uma foto de toda a família de Gonçalo, incluindo Josefina. Regina diz a Carla que pretende seguir sua vida e não permitirá que Josi a intimide. Carla, desconcertada com a atitude de Antônio, não entende por que ele permite que Gonçalo se aproxime de Regina. Regina ressalta que, se Carla não tivesse esquecido as chaves, talvez não estivesse mais ali. Carla afirma que daria sua vida para salvar a filha. Jerônimo confessa a Carlos que se impressionou ao ver Renata rezando com tanto fervor no túmulo de Rafael. Carlos comenta que, se a mãe de Renata for tão má quanto Adriana disse, ela pode ter mentido para Jerônimo. No entanto, Jerônimo não acredita nisso, pois uma mãe jamais diria o que Josefina contou a ele apenas para destruir a filha. Carlos afirma que quanto mais conhece Renata, mais dúvidas tem, pois não a vê como o monstro que Josefina descreveu. Jerônimo admite que, se não fosse pelo que Josefina contou, também teria dúvidas e se questiona sobre o que ela ganharia mentindo. Matilde agradece a Renata por não ter revelado a Jerônimo o motivo da briga entre elas. Ela afirma que ajudará Jerônimo a fazer Renata confessar que é a Bonita, mas Renata insiste que não é a Bonita. Matilde acusa Renata de ser a mulher que brincou com Rafael e de ter sido responsável pela morte dele, explicando que essa é a razão pela qual Jerônimo a odeia tanto, chocando Renata. Selena aborda Constança em frente ao centro, sugerindo que César pode estar em busca de uma mãe substituta, já que não acredita que ele se interessaria por uma mulher velha, decrépita e brega como ela. Selena afirma que Constança nunca poderá competir com sua juventude. Constança ordena que Selena se afaste e esta exige que ela mantenha a distância de César. Enquanto isso, Renata garante a Matilde que nunca foi namorada de Rafael e que não teve nenhuma participação em sua morte. Ela esclarece que entre eles havia apenas uma boa amizade, mas Matilde menciona ter lido a carta que Renata enviou a Rafael, onde ela afirmava que ele não estava à sua altura, mesmo após tudo o que ele fez. Renata assegura que não enviou carta alguma e que não sabia que Rafael morava ali. Matilde então menciona que a foto que Renata deu a Rafael dedicada a ele não mente. Renata nega ter feito isso, mas Matilde insiste que na parte de trás da foto, Renata escreveu que amava Rafael, assinando com a letra R. Renata pede para ver essa carta e a foto. Matilde responde que não estão com ela, mas menciona que a fazenda leva o nome de Bonita em sua homenagem. Além disso, ela diz que Rafael plantou as uvas por Renata e que por causa dela ele perdeu a vida. Renata afirma que há um erro grave e pergunta quem está com a foto e a carta. Matilde sugere que os documentos devem estar com Carlos ou com Jerônimo. Enquanto isso, Jerônimo e Carlos saem para buscar os papéis necessários para exumar o corpo de Rafael e Renata não consegue alcançá-los. Na empresa, Adriana pergunta a Daniel se ele sabe se Rafael Gutierrez estava namorando alguém. Matias intervém, afirmando que ele gostava de Renata. Adriana, por sua vez, responde que Rafael e Renata eram apenas amigos e que ele nunca se interessou por ela. Contudo, Matias comenta que para ele e Gonçalo, Rafael estava sim interessado em Renata. Daniel ressalta que todos na empresa compartilham essa opinião e confessa que também chegou a pensar que Renata tinha interesse por Rafael. Adriana revela que descobriram que Rafael faleceu e que ele era meio-irmão de Jerônimo, deixando Matias profundamente impactado.